Olá pessoal, aqui é o Everton Marques, autor e narrador do Contos e Causos de Arrepiar. Antes de seguirmos para o mistério de hoje, quero lembrar que todos os links para os meus livros, e-books e coletâneas estão fixados aqui na descrição. Se você aprecia o meu trabalho como escritor, dê uma conferida, seu apoio é fundamental. Agora prepare os seus sentidos. Um bom conto a todos. O áudio que vocês vão ouvir a seguir não deveria existir. Eu passei os últimos 7 anos investigando anomalias de segurança nacional no sul do Brasil. E este é, sem dúvidas, o material mais perigoso que já caiu nas minhas mãos. Há 4 dias, um informante anônimo me entregou um pacote. Dentro, arquivos de áudio digitalizados e relatórios de inteligência militar com tarjas pretas. O material pertence a um cabo das Forças Armadas, especialista em comunicações, que estava lotado em uma estação de monitoramento isolada na Serra do Mar, no Paraná. Oficialmente, esse homem não existe mais. O Exército registrou o caso como deserção e paradeiro desconhecido. Mas a verdade é que ele desapareceu exatamente 72 horas após me enviar o último arquivo. Ele cometeu o erro de ouvir o que não devia. E o que a liderança militar está escondendo naquela serra vai muito além de segredos de Estado. É uma ameaça biológica. Vou dar o play na primeira gravação que ele me mandou. É o relato dele, na primeira noite em que tudo começou a sair do controle. Escute o que ele gravou. Registro de áudio pessoal. Dia 12 de maio, 3 da manhã. Eu estou no topo da torre de manutenção principal, no perímetro mais isolado da base, aqui da Serra do Mar. A neblina está tão densa que eu mal consigo enxergar o chão lá embaixo. A rede de rádio principal caiu do nada e me mandaram para cá para restabelecer o sinal. Mas tem algo errado. Quando pluguei meu equipamento de escuta na frequência de contingência, uma linha que teoricamente deveria estar morta, eu não ouvi chiado. Eu interceptei uma conferência ao vivo de 3 oficiais do alto escalão do Exército. Eles estão nervosos. Não usam termos como aeronave ou satélite. A palavra que eles repetem exaustivamente no meu fone é anomalia biológica não identificada. Pelo que acabei de ouvir nas transmissões deles, o radar de tráfego aéreo de Curitiba não detectou nada no céu, mas os nossos sensores de solo registraram um impacto de massa orgânica densa em um vale fechado, a menos de 4 quilômetros do meu alojamento. Um dos generais ordenou, textualmente, ativar o protocolo de contenção de quarentena nível 4. Se responder ao estímulo de luz, usem força letal. Eu percebi nesse exato instante que o exército não nos trouxe para cá para um exercício de rotina. Nós estamos cercando alguma coisa, algo que caiu e que continua ativo no meio da mata fechada.
Eu preciso pausar o relato do cabo por um momento, para que vocês entendam a gravidade do que está acontecendo comigo agora, enquanto eu gravo este vídeo. Eu não estou isolado no meio da serra. Estou em um quarto de hotel de 5ª categoria, com as cortinas totalmente fechadas, a 3 estados de distância do Paraná. Mas quando ligo a televisão ou entro nas redes usando uma VPN, o que vejo me gela o sangue. As notícias estão explodindo em todo canto. Moradores das pequenas cidades ao redor da Serra do Mar estão inundando a internet com relatos e vídeos tremidos. Motoristas que trafegam pela BR-277 durante a madrugada relatam que o céu ficou completamente roxo por 3 minutos, antes de todos os motores de carros e caminhões morrerem ao mesmo tempo. As manchetes locais tentam abafar, falando em surto coletivo, mas os áudios que os moradores da região me mandam contam outra história. Casos de avistamentos de luzes pulsantes que descem verticalmente sobre a mata, sem emitir um único ruído. Relatos de contatos em 3º grau de camponeses que juram ter visto vultos gigantescos, cercados por uma névoa que cheira a enxofre, se arrastando perto de suas propriedades antes de sumirem na escuridão. O pânico está se espalhando e o governo mantém o silêncio. Mas o que a opinião pública não sabe, eu estou descobrindo agora, no 2º arquivo que o cabo gravou. 2 noites depois daquela transmissão, ele estava de guarda na Guarita Sul. Vou voltar o áudio para que vocês possam ouvir o que ele testemunhou. Madrugada de 14 de maio. Eu estou na Guarita Sul. A neblina cobriu tudo, mas eu acabei de ouvir o som de motores pesados subindo a estrada de chão batido. Eu mudei para a lente de visão noturna do meu equipamento. Dei um comboio de caminhões blindados, pretos, sem nenhuma insígnia do Exército Brasileiro ou de qualquer força que eu conheça. Eles estão indo direto para o Galpão 3, uma estrutura de isolamento que ergueram em menos de 48 horas no sopé da serra. Os caminhões entram vazios e saem escoltados por homens usando trajes de isolamento biológico completo. Eu dei o zoom na traseira de um dos blindados e vi poças escorrendo no chão. Não é óleo, é um líquido espesso, fluorescente, que parece ferver e chiar em contato com o solo congelado da serra. Perdão. Minha garganta. Ela tá me matando. Eu comecei a tossir do nada. É uma tosse seca, que traz um gosto metálico de sangue na boca toda vez que eu respiro profundamente o ar dessa base. O ar mudou. Não é mais o mesmo. Eu preciso descobrir o que tem naquele galpão, ou eu não vou sair vivo daqui. Desculpe, pessoal, eu vou ter que parar a gravação. Eles me acharam. Puta que pariu, eles me acharam. Eu estou ouvindo. Tem 3 viaturas pretas descaracterizadas paradas na frente do hotel. Eu acabei de espiar pela fresta da cortina. Homens de farda preta, armados, sem insígnia. Eles acabaram de arrombar a portaria. O zelador gritou. Eles estão subindo. Estão subindo pelas escadas de incêndio. Eu consigo ouvir as botas deles ecoando no corredor do 3º andar. E eu não posso deixar que eles levem essas fitas. Se você está ouvindo isso, é porque o upload automático em nuvem funcionou. Eu tenho menos de 30 segundos. A porta do meu quarto já está sendo esmurrada. Abra a porta. Forças de segurança.
Não dá mais tempo. É o terraço ou o chão. Eu chutei a janela de vidro do banheiro. Joguei a mochila primeiro e me rastejei pelo duto externo do ar-condicionado. O metal estalou. O vão para o chão era de quase 10 metros, mas eu consegui me apoiar na tubulação de gás e escalar a parede até a borda do terraço do edifício. O vento frio da noite bateu na minha cara, mas eu não conseguia respirar. Quando puxei o corpo para cima do telhado de zinco, a porta de acesso ao terraço se arrombou atrás de mim. 3 feixes de lanterna tática cortaram a escuridão. Eles gritaram: "Ali, na cobertura! Queremos o dispositivo, não atire para matar." Eu corri. O telhado de zinco estalava debaixo dos meus pés. À minha esquerda, um vão de quase 3 metros separava o hotel do prédio vizinho. Um edifício comercial abandonado. Não dava para pensar. Eu joguei o meu corpo. O impacto contra a laje do outro prédio me tirou todo o ar dos pulmões. Eu rolei pelo concreto áspero, sentindo o sangue rasgar a pele dos meus braços. Atrás de mim, ouvi um estampido de um disparo. O som estalou no vento. Eles não vão parar. Olhei em volta no escuro do terraço abandonado e vi a guarita do posto do elevador antigo. Corri até lá. Forcei as portas de ferro com os dedos até sangrar e me joguei, cabo abaixo, deslizando pelas cordas de aço até o 3º andar do prédio vizinho. As minhas mãos estão queimadas em carne viva, mas eu estou no escuro. Estou nos corredores vazios de um esqueleto de concreto. Eles perderam o meu rastro por 5 minutos. É o tempo que eu tenho para sumir nas ruas lá embaixo. Eu consegui. Estou em um galpão de ferramentas abandonado, nos fundos de uma oficina na periferia da cidade. Minhas mãos estão enfaixadas com trapos que achei por aqui, e o gosto de sangue na boca ainda não passou. Mas a mochila está comigo. O arquivo está seguro, por enquanto. Com o notebook ligado na bateria mínima e a luz da tela tapada por um casaco, eu dei o play no último bloco de arquivos que o cabo gravou antes de desaparecer. E é aqui que a história deixa de ser uma perseguição de Estado e se torna um pesadelo incompreensível. Escutem a última transmissão do cabo com atenção. Minha febre bateu 39 graus. 2 horas atrás. Minha garganta está queimando. E cada vez que eu tuço, o gosto de ferro fica mais forte. Mas eu precisava ver o que tinha naquele galpão. Aproveitei a troca de turno da guarda no perímetro externo e me arrastei pelas sombras do pátio até os fundos do galpão. A estrutura é imensa, toda revestida com placas de isolamento que cheiram a tinta fresca. Não tem janelas, mas eu achei uma tubulação de exaustão industrial gigante na lateral. Já saindo um ar quente dali. Um bafo que cheira a carne podre e metal queimado. Eu peguei a minha ferramenta do bolso, afrouxei a grade e eu coloquei a cabeça para olhar lá dentro. Meu Deus, isso não faz sentido. Não tem nave nenhuma aqui dentro. No centro do galpão, suspenso a uns 2 metros do chão por cabos de aços grossos, tem um bloco imenso. Parece obsidiana negra, uma pedra escura e polida, mas ela parece estar se mexendo. Ela muda de forma sutilmente devagar, como se estivesse respirando. Tem uns filamentos pretos saindo dela e entrando direto no chão de concreto, parecendo raízes de bicho. É a coisa mais estranha que já vi na minha vida. E o som? O microfone deve estar pegando. Não é um zumbido eletrônico, é um estalo rítmico, seguido por um eco que parece uma respiração pesada, debaixo d'água. É tão forte que minha vista está embaçando.
A vibração dessa porra tá fazendo os ossos do meu crânio tremerem. Acabou de entrar um técnico. Ele tá com aquela roupa de isolamento biológico branca, inteira selada. Ele tá segurando uma sonda de metal. Parece. Ele tá esticando o braço. Vai encostar. Ele encostou naquela coisa. O som parou. O galpão ficou num silêncio que gelou a minha alma. E aí, o objeto estalou de novo. Mas o estalo não veio do galpão. Eu ouvi o estalo dentro da minha cabeça. Parece que aquela coisa olhou de volta pra mim através do som. Puta merda. Eu recuei rápido demais e bati a bota na chapa de zinco do outro duto. O barulho ecoou em tudo. Os caras de branco pararam e olharam direto para a fresta. As luzes vermelhas de emergência começaram a girar. Eles me viram. Eles estão vindo. Eu preciso correr. Eu preciso... Esse foi o último registro do cabo. O arquivo termina aí, nesse corte seco. Depois dessa madrugada, o operador 44 evaporou do sistema das Forças Armadas. Mas enquanto o exército tentava conter o vazamento biológico e caçar quem estava com os arquivos, o teto desabou aqui fora. O segredo era grande demais para ficar trancado naquele galpão na serra. O pânico civil já tinha começado. E o estopim de tudo foi um nome que vocês com certeza viram passar pela timeline de vocês nos últimos dias. Mike Leão. O Mike é um pequeno agricultor. Um homem simples que tem as suas terras cravadas bem no sopé da Serra do Mar, colado à área de exclusão que os militares tentaram criar. Na manhã seguinte ao incidente do Galpão 3, ele postou um vídeo nas redes sociais que quebrou a internet e colocou a mídia brasileira em estado de choque. No vídeo, o Mike estava em choque, com os olhos arregalados, gravando o próprio quintal. Toda a plantação dele estava coberta por uma poeira cinzenta que parecia cinza vulcânica, mas que se movia misteriosamente contra o vento. Ele chorava mostrando os animais da fazenda. Todos os cães e o gado estavam caídos no chão, vivos, mas em uma espécie de catatonia profunda, com os olhos completamente opacos. No relato dele, o Mike dizia textualmente: eles desceram na mata. Não era luz de avião, era uma massa escura que brilhava por dentro. Uma coisa enorme andou perto da minha casa. Eu ouvi o estalo. Eu ouvi o estalo na minha mente. E agora eu não consigo fazer o barulho parar. O reboliço foi imediato. Em menos de 12 horas, a grande mídia, canais de TV aberta e portais de notícias começaram a cercar a região. Mas o pior foi a internet. Uma enxurrada de curiosos, caçadores de OVNIs, ufólogos e canais de streaming invadiram as terras do Mike. O sítio dele virou um circo de horrores. Pessoas acampando na propriedade, drones sobrevoando a casa dele dia e noite, repórteres empurrando microfones na cara de um homem que estava claramente perdendo a sanidade. Eu acompanhei as últimas transmissões ao vivo de criadores de conteúdo que estavam lá. O desespero do Mike era nítido. A confusão mental dele escalou de um jeito assustador. Ele começou a tapar as janelas com tábuas, gritando que as pessoas precisavam ir embora, porque o som estava chamando os donos da floresta de volta. Ele já não distinguia o que era real e o que era a paranoia da contaminação. E então veio o golpe final. Há 48 horas, o circo acabou. O perfil do Mike foi deletado. Quando a polícia local e os jornalistas tentaram entrar na casa, encontraram a porta da frente aberta.
Não havia sinal de arrombamento, nem de luta, mas as terras dele estavam completamente vazias. Os animais catatônicos sumiram, o Mike sumiu. A única coisa que deixaram para trás foi o celular dele, jogado no meio do pasto, com a lente da câmera derretida por uma fonte de calor incompreensível. Ele foi levado pelo exército ou por aquilo que o exército está tentando esconder? Depois de processar tudo isso, eu simplesmente travei. Sentei na borda da janela desse galpão abandonado, acendi um cigarro e passei o resto da noite olhando fixo para o céu noturno, tentando digerir toda essa loucura. O silêncio da cidade parecia errado, pesado demais. Fiquei ali, vigiando as estrelas, até que o cansaço venceu. Adormeci, olhando para aquele mistério escuro lá em cima. Eu acordei de um salto. Uma sirene estridente violenta começou a ecoar. Parecendo que ia explodir o meu cérebro de dentro para fora. O som vinha direto do centro da cidade, e junto com a sirene, o horror começou. Gritos desesperados de mulheres vindo da rua, um burburinho ensurdecedor de uma multidão em pânico. Eu larguei tudo e corri para a rua para ver que diabos estava acontecendo. Quando pisei na calçada, parecia que eu tinha entrado em uma reunião para a qual eu era o único cidadão que não havia sido convidado. A cidade inteira estava fora de casa. Centenas de pessoas, de pijamas, descalças, paradas no meio do asfalto. Todas apavoradas, olhando exatamente para o mesmo ponto no céu. E quando eu levantei meus olhos, eu vi o impossível. A alguns quilômetros acima de nós, rasgando as nuvens baixas, brilhava uma gigantesca estrutura metálica. Eu não sei como nomear isso, mas parecia ser uma nave alienígena de proporções descomunais. Uma massa de metal negro e luzes estáticas que cobria o céu inteiro da cidade, encobrindo a luz solar. Era pesada, esmagadora. Houve um minuto de silêncio absoluto, aquele silêncio que antecede a pior das tempestades, onde ninguém ousava respirar. E então, o caos engoliu tudo. A gritaria começou, um corre-corre insano, pessoas se pisoteando, carros batendo, enquanto a massa enlouquecida tentava fugir de algo que não tinha para onde escapar. Eu dei meia volta e corri para dentro do galpão para resgatar o meu equipamento. Eu preciso gravar isso. Se você está me ouvindo, estas são as minhas últimas palavras para vocês. Eu vou voltar para lá e vou tentar registrar o impossível que acabou de se abater sobre as nossas cabeças. Estou me despedindo agora porque eu realmente não sei se haverá um amanhã. E se houver, eu não sei para quem eu vou transmitir o que eu estou presenciando nesse exato momento. Só peço que Deus nos ajude. Contos e causos de arrepiar. E você? O que achou desse desfecho? Deixe sua opinião nos comentários. Eu leio tudo. Se essa história te causou arrepios, o seu like é o que mantém o canal vivo e me ajuda a trazer cada vez mais relatos. Muito obrigado por me ouvir. Uma boa noite e até o próximo conto.